O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Lengruber e esse é o programa Ponto de Vista. A ideia do nosso programa é discutir, debater, refletir sobre temas da atualidade, temas que são importantes para todos nós. Nosso tema de hoje é meio ambiente, sustentabilidade e todas as questões econômicas, políticas em torno do tema do ambiente. Nossos convidados para debater o assunto hoje são o professor Fernando Cavalcante, ambientalista, e o empresário, também ambientalista, Alex Santos. Espere um minutinho, depois do intervalo, a gente começa nossa reflexão. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Há 19 anos, através de uma ideia inovadora e inédita na cidade, surgiu a TV Zoom. Por amor a Nova Friburgo, superamos desafios, crescemos. Éramos só televisão e hoje a TV Zoom é aplicativo, portal de notícias, sistema de Smart TV, serviço de streaming e, claro, o seu canal 10. Produzimos mais de 1.100 minutos semanais de conteúdo 100% Nova Friburgo. E é por isso que somos a TV preferida pelos friburguenses. TV Zoom, há 19 anos, no coração de Nova Friburgo. Olá, nós estamos de volta, programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos conversando sobre meio ambiente. Como eu já disse, estamos com Alex Santos, empresário, e também com o professor Fernando Cavalcante. Fernando, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença conosco. Queria começar refletindo contigo sobre, afinal de contas, o que é isso, Fernando, que a gente discute tanto hoje em dia, que se fala tanto na mídia impressa, televisiva, pelo mundo todo, a questão ambiental, a questão da sustentabilidade. Nos ajuda a situar essa questão, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui em tão boas companhias, o Alex, você, Ricardo. Olha, isso é a vida. Na realidade, o meio ambiente é o fato da gente estar aqui falando com o público, falando contigo, é o fato da gente estar vivo. Para a gente estar vivo aqui, a gente precisa estar respirando. A gente está respirando esse oxigênio. Lá do outro lado de fora tem uma série de árvores que estão colocando oxigênio, né, na atmosfera, e de noite elas invertem. Esse gás carbônico que eu estou soltando aqui quando eu respiro, elas gostam, elas vão utilizar. Então o planeta Terra é uma unidade e a Terra é um ser vivo. Tanto que quando a gente maltrata um ser vivo, ele se movimenta, ele reage, né? E a gente está assistindo exatamente isso. A Terra está doente, está sendo maltratada por alguns de seus habitantes humanos e ela está reagindo. E a gente está sentindo isso através de catástrofes, o aumento violentíssimo do número de vulcanismos, terremotos no mundo todo nesses últimos anos. Então, isso é, na realidade, o meio ambiente. É o desafio da gente ter a capacidade de conviver com esse planeta harmonicamente. Porque esse, em última instância, foi o plano divino, né, quando criou essa coisa maravilhosa chamada Terra. E aí a gente vai ter que escolher, nós como seres humanos vamos ter que escolher, se nós vamos ser a imagem e semelhança de Deus, como está escrito, ou se nós vamos ser um bichinho predador, como alguns preferem ser. Esse é o desafio do meio ambiente hoje. Ótimo, ótimo. Acho que há algumas questões aí que a gente precisa tocar, Fernando, mas eu vou deixar em suspenso rapidamente, questões, por exemplo, relacionadas ao impacto da presença humana no ambiente, quer dizer, em que medida que esse impacto, qual é o tamanho desse impacto, se ele existe, não existe, né? As questões ligadas ao encantamento, religião, que você mencionou também, acho que valem a pena. Mas eu queria falar antes com o Alex. Alex é empresário, atua no setor de moda e
tem também trabalhos muito bem desenvolvidos na cidade, na área do meio ambiente. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, a sua percepção sobre esse tema na atualidade, enfim, comentasse com a gente um pouco a respeito disso. Ótimo. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Obrigado pelo convite. A Ecomodas é um negócio de impacto e a gente está focado na preservação do planeta porque a gente entendeu que alguém tem que fazer alguma coisa. E a gente levanta a bandeira da sustentabilidade porque a gente acredita plenamente que não tem como deixar isso de lado, né? Então a gente desenvolve iniciativas aqui em Nova Friburgo, iniciativas locais que têm por objetivo não só fazer, como também fazer com que outras pessoas participem para que assim a gente consiga implementar a causa ambiental também na cabeça dessas pessoas. Interessante, Alex. Agora me diga assim, do ponto de vista prático, né, na execução propriamente dessa missão que você mencionou, relacionada à sua empresa, ao seu grupo de trabalho, do ponto de vista prático, como é que a gente se movimenta na direção da preservação do ambiente? Por que a minha pergunta? Porque eu particularmente parto do princípio que se a questão ambiental é uma questão de natureza planetária, uma questão global, ela afeta a vida individual das pessoas onde elas estão, né? Ou seja, na sua aldeia, na sua cidade, no nosso caso. Como é que é isso do ponto de vista prático? A Ecomodas, por exemplo, desde 2010, que foi a nossa fundação, a gente começou a olhar para o lixo têxtil, que é um gargalo na nossa cidade, com um olhar diferenciado. Então a gente enxergou ali um potencial para que a gente pudesse não apenas fazer uma gestão de resíduo, como também fazer uma iniciativa que hoje ela é premiada. Inclusive nós nos tornamos a primeira confecção no Brasil a receber por honra ao mérito um selo verde, que é um certificado ambiental, que é o Viver Educandário, onde a gente reutiliza cones de linhas de costura industrial. A gente está dentro de um polo onde descarta mensalmente cerca de 400 toneladas de resíduo têxtil. Então a gente reutiliza esses cones para cultivar mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, onde a gente faz um trabalho de preservação de nascentes e matas ciliares. Além disso, a gente passou a utilizar dentro do nosso processo produtivo aquilo que para algumas pessoas é lixo, né? A gente enxerga como uma matéria-prima. Por exemplo, aqui eu trouxe uma carteira que é feita de câmara de ar de caminhão. Então é algo que na natureza levaria séculos para se decompor. A gente transforma isso, visando não apenas criar um produto diferenciado, com valor agregado, mas também dar um destino correto a esse tipo de material. Um pouco aquela máxima dos R's, né? Da reciclagem, da reutilização dos materiais ao invés de serem descartados. Muito interessante. Alex, antes da gente comentar um pouco mais sobre suas experiências, qual é a sua percepção sobre Nova Friburgo, né? Porque às vezes a gente perde um pouco de perspectiva o fato de que a cidade, o município como um todo, ele é quase que um parênteses, né, Fernando? Dentro do Estado, dentro do país, né? Sobretudo sobre o seu aspecto ambiental. Há uma Mata Atlântica bastante exuberante no território do município, no entorno. Qual é a sua percepção sobre o cuidado que nós friburguenses, moradores, habitantes, né, trabalhadores em Nova Friburgo temos com tudo isso? E o papel do poder público, tanto o poder público local quanto o poder público estadual, nacional, com as riquezas ambientais de Nova Friburgo. Como é que você tem visto essa questão? Eu costumo falar que Nova Friburgo é o coração verde do Estado, né? Já que nós estamos aí no centro do Estado, né? E a gente tem uma beleza muito vasta que poucas cidades têm. A gente está muito longe de ser aquilo que a gente precisa ser em termos ambientais, mas eu percebo que a gente está caminhando para um futuro melhor. Então a gente que vive nesse tipo de ambiente, a gente encontra pessoas pensando da mesma forma que a gente Você é um otimista com relação a essa questão? Você acha que nós estamos caminhando para um futuro melhor do ponto de vista ambiental do que pior?
Eu acredito plenamente que é possível viver um mundo melhor. Mas eu acredito que essa melhoria não vai acontecer por parte do poder municipal, porque a gente tem o costume de jogar a terceirizar, culpa, né? A responsabilidade sempre para o outro. Então a gente tem que assumir o nosso papel dentro de uma sociedade para que assim a gente consiga dar passos maiores rumo a esse tão esperado Interessante. mundo melhor. Sua percepção é semelhante, Fernando? Você acha que... Porque a mim me parece, né? E com isso não se trata de uma contradição, mas de uma ponderação, né? De fato, nós temos uma biodiversidade exuberante, uma riqueza ambiental magnífica em Nova Friburgo, se a gente comparar com outros municípios, mas me parece que é o que nós temos, né? Mas não sei se há um cuidado efetivo, né? E um planejamento de médio e de longo prazo de sustentabilidade dessa nossa riqueza. Como é que é a sua percepção, Fernando, sobre isso? Olha, nós vivemos um momento muito delicado da civilização humana, né? Isso se reflete em todos os lugares, inclusive aqui em Friburgo. Por um lado, nós temos uma crise ambiental terrível, né? Que está levando os oceanos a virarem lata de lixo, está tacando fogo na Amazônia, a Mata Atlântica já só tem 6, 7% daquilo que ela já foi. Mas, por outro lado, nós temos todas as tecnologias necessárias para viver o tal mundo melhor. Nós temos hoje a geração de energia alternativa, que não polui, que não gera fumaça, nós temos geração de comida orgânica, nós temos geração de produção, como a Ecomodas faz, de produção de produtos a partir de resíduos, nós já temos tudo montado. Agora, para você fazer o mundo melhor, você vai ter que desligar algumas tecnologias que estão ligadas há mais de 100 anos, como, por exemplo, a tecnologia do petróleo, da família Rockefeller. Como é que a gente vai chegar para as petroleiras e dizer assim, agora desliga, porque nós vamos fazer um mundo sustentável? Não vai ser assim, vai ter que ter conflito. Então, esse momento que a gente está vivendo é exatamente o conflito, aonde já temos todas as tecnologias e as possibilidades de ter o tal mundo sustentável e melhor. Mas nós ainda temos um mundo poluente, poluído, e essas tecnologias poluidoras, elas não vão ser desligadas de uma hora para outra, porque são milhões de empregos no planeta todo produzindo petróleo para ser queimado e para fazer o efeito estufa. São milhões e milhões de trabalhadores no planeta todo produzindo saco plástico para jogar no oceano e formar ilhas de lixo. Então você não vai conseguir desligar isso sem que a gente passe por uma crise, né, da própria civilização humana. E é esse o que a gente está passando agora, nós estamos passando por essa crise. Aí, evidentemente, que os setores que vão ter que ser superados para a gente poder avançar, esses setores não vão querer morrer e desaparecer à toa. Então, eles estão lutando ardentemente para não desaparecer. Eu acho que, inclusive, além de setores específicos da economia, eu acho que nós temos mesmo uma questão civilizatória, porque há determinados continentes inteiros, países inteiros, que durante muito tempo foram segregados do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social. Ou seja, aquilo que o petróleo trouxe para a Europa, para os Estados Unidos, para determinados pontos da Ásia, não trouxe para o planeta como um todo. Quer dizer, então há outros atores, o Brasil está entre esses atores nesse momento, querendo se desenvolver, né? Mas exatamente quando o planeta parece que engatou a marcha a ré no que diz respeito ao consumo do petróleo. Há inclusive quem diga, e aí eu queria colocar a questão para vocês, para a gente pensar juntos, sobre qual é o tamanho, Fernando, Alex, do impacto, não é, do ser humano, da ação humana, essa ação industrial, ação econômica, mas também a ação das famílias, a ação do dia a dia das pessoas individualmente. Qual é o tamanho desse impacto humano na questão ambiental? Olha, total, né? Na realidade, a gente vive imersos no meio ambiente da Terra, porque a gente precisa do oxigênio, precisa da lei da gravidade, a gente precisa de tudo que a Terra nos fornece, porque nós somos só uma poeirinha, né, dentro desse grande ecossistema que é o planeta Terra. Agora, é muito complicado, né, a gente esclarecer esse fenômeno que a gente está vivendo, porque nós nunca vivemos uma mudança de época civilizatória. E nós estamos sendo desafiados a fazer essa mudança de época civilizatória. É a ideia de trocar a roda com o carro em movimento. Isso, né? Ou seja... E isso depende fundamentalmente daqui, do coração. Né? Você não faz essa mudança
só academicamente, mentalmente. Porque se fosse assim, nós não teríamos lixo no planeta, lixo no oceano. Né? Porque toda a humanidade sabe a problemática ambiental, mas por que não mudam de atitude? Por que não mudam de comportamento? Porque isso tem que passar por aqui, isso tem que passar pelo coração, isso tem que passar por uma visão da Terra, não mais como uma fonte de recursos que eu tiro e jogo lixo. Eu tenho que olhar a Terra como a Mãe Terra, quase como uma ressacralização, né, da questão ambiental. Você tem que olhar para a água, por exemplo, nós somos aqui 70%, 80% de água, e a gente joga nosso lixo nas águas do planeta, na maior sem cerimônia, na maior cara de pau. Entendeu? A gente não percebe a dimensão sagrada da água para a vida, para a promoção da vida, não é só a vida humana, não. Ótimo. A vida do planeta como um todo. Eu vou te interromper, Fernando, rapidamente, a gente vai voltar a esse tema, a gente precisa fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna no programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos conversando sobre o meio ambiente. Apenas um minutinho, a gente está de volta. Há 19 anos, através de uma ideia inovadora e inédita na cidade, surgiu a TV Zoom. Por amor a Nova Friburgo, superamos desafios, crescemos. Éramos só televisão e hoje a TV Zoom é aplicativo, portal de notícias, sistema de Smart TV, serviço de streaming e, claro, o seu Canal 10. Produzimos mais de 1.100 minutos semanais de conteúdo 100% Nova Friburgo. E é por isso que somos a TV preferida pelos friburguenses. TV Zoom, há 19 anos, no coração de Nova Friburgo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, estamos de volta, programa Ponto de Vista, hoje conversando sobre meio ambiente. Estou aqui com o empresário Alex Santos, ambientalista, e o também ambientalista, professor Fernando Cavalcante. Um bate-papo muito interessante sobre um tema que é o tema da hora, é o tema que impacta, influencia e, de alguma maneira, orienta a vida de todo mundo. Alex, nós conversávamos no bloco anterior, Fernando terminou falando um pouco sobre o impacto do ser humano na natureza. Eu fiz uma provocação e quero reforçar essa provocação porque esses dias, Fernando, eu ouvi alguém comentando a respeito da não possibilidade de um impacto do ser humano, por exemplo, no que diz respeito ao aquecimento global. E esse é o tipo de informação que é muito discutida nas redes sociais, especialmente nos vídeos de YouTube, né? Em que medida que a ação humana, a ação industrial, por exemplo, petróleo, gás carbônico, essa coisa toda, produz de fato aquecimento no planeta. Há quem diga, por exemplo, que não, que a energia solar, né? Ou seja, o sol que é determinante de 90% dos fenômenos climáticos que a gente tem no planeta, seguido em aí 5, 6% da funcionamento dos vulcões, etc. E que o impacto humano seria muito pequeno. Mas uma questão, se no aquecimento global é ou não é, se é ou não é uma discussão científica, eu sinceramente não conheço a fundo o tema, Fernando pode nos ajudar com relação a isso, mas uma questão que impacta cotidianamente a vida humana é a questão do lixo, ou seja, a gente tem descartado de maneira indevida, né, e de maneira irracional muito mais e de maneira absolutamente equivocada. Alex tem experiência sobre isso, tem trabalhado sobre essa questão. Queria te ouvir um pouquinho sobre a questão do lixo. Muito bom falar sobre esse assunto, porque recentemente a gente acompanhou aí o caos da Amazônia, né? E a gente pôde perceber que muitas pessoas, de várias formas, falaram sobre isso. E recentemente eu estive caminhando com meu filho cerca de 300 metros numa rua bem movimentada aqui em Friburgo e ele ficou perplexo em ver a quantidade de lixo descartado. Qual a idade dele, Alex? Maneira. Ele tem 8 anos de idade. Okay. E ele me falou, nossa pai, olha como que tem lixo na rua, como que as pessoas são porcas, né? Ele falou com essa palavra.
E é curioso, né, porque a gente vê muitas manifestações a favor de um bem do planeta, mas na hora da gente descartar a nossa embalagem, o nosso copinho descartável, a gente descarta de qualquer maneira, sem pensar no tão precioso planeta. E a Ecomodas vive hoje, parece que a gente está caminhando na contramão, né, onde a gente vê essas situações de muito lixo descartado de forma irregular e a gente reutiliza, falando ainda sobre a questão do lixo, isso aqui seria um banner publicitário. Após o uso, né, não tem o que fazer, após a campanha, as grandes marcas descartam isso de maneira irregular e isso é feito de PVC vinílico, né, que vem do petróleo. No meio ambiente vai levar séculos aí para se decompor. Então a gente parte sempre do princípio de fazer um trabalho consciente e, mais do que isso, tentar fazer com que as pessoas também se tornem conscientes. Você está tocando numa questão bastante relevante, porque se para nós parece algo completamente distante, né, há países, né, cidades no mundo que têm projetos bastante ambiciosos com relação a isso. Esses dias eu assisti um documentário sobre uma cidade no Canadá, em particular, que tem como previsão, nos próximos 30 anos, produzir ou não produzir lixo zero. Ou seja, para uma cidade de milhões de habitantes, é algo bastante desafiador. Essa questão. Hoje em dia, nós temos todas as possibilidades de fazer o salto para a sustentabilidade. O que falta é vontade política e vontade emocional do cidadão naquele segundo onde ele vai escolher o que ele vai fazer com o lixo. Ele está escolhendo se ele vai jogar o lixo no século XX ou no século XXI. Se ele escolher o século XX, vai para o chão. Se ele escolher o século XXI, ele vai botar no bolso, vai procurar um lugar melhor para descartar aquele lixo. E talvez até um pouco mais, né, Fernando? Na verdade, antes de o lixo ser produzido, fazer escolhas anteriores do tamanho de lixo que ao final vai resultar. Ou seja, que tipo de embalagem eu vou escolher? Uma embalagem biodegradável, por exemplo, ou é uma embalagem... Da compra, né? Exatamente. Fazer essas escolhas a priori, porque isso, de certa maneira, impacta o mercado de tal forma que os produtores começam também a se rearranjar com relação a isso. A nível mundial, isso já está sendo colocado de uma forma bastante séria. Por exemplo, Alemanha, França, grande parte da Europa, Japão, Noruega, Suécia, já estão colocando no seu planejamento a data em que vai parar de vender automóveis movidos a combustível fóssil. E isso não está em 2050, não. Isso está em 2025. Então, eles já colocaram a data onde eles vão se ver livres dos carros movidos a petróleo. Agora, você imagina os donos da petroleira como é que estão animados com essa história? Será que eles vão sair de cima tranquilo, sem fazer nenhuma arruaça? Essa que é a questão. Sem dúvida nenhuma. Há desdobramentos de natureza econômica, não é, que impactam certamente a tomada de decisões. Já há quem diga que, na verdade, não é a economia que está a reboque da política, né? A política, na verdade, ou seja, as escolhas que a gente faz, né, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista pessoal, elas sim estão a reboque da economia, ou seja, quem manda no mundo de fato, né, quem toma as decisões é muito mais o poder econômico. E no Brasil, só para completar, a gente tem agora um desafio, porque na hora que alguns países da Europa, Ásia lá, já começam a colocar no seu calendário o dia e o ano que vai parar de vender carro movido a gasolina, do outro lado a gente percebe países que estão fazendo uma caminhada ao contrário, estão indo numa contramão. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado para na hora dessa virada a gente não ser o último da fila. Sem dúvida nenhuma. Até porque a gente vive um tempo em que determinadas pautas reacionárias, ou seja, que reagem a determinados avanços da sociedade, né, na questão do meio ambiente, mas em outras questões civilizatórias importantes também ocorre isso, né, um movimento de renovação, de revolução, mas um movimento de resistência, e com isso a gente volta a tempos impensados atualmente. Atualmente, para você ter uma ideia,
Em 81 foi criado no Brasil a Política Nacional do Meio Ambiente, com todo um edifício cheio de instituições, cheio de legislação, de ações, no sentido de construir essa sustentabilidade. Sim. Nos últimos 6 meses, esse edifício de gestão ambiental, de um sistema de gestão ambiental nacional, foi destruído. Pois é, eu queria tocar nessa questão, porque eu acho que essa é a questão do momento e é uma questão relevante, porque ela tem impacto na política externa brasileira, que é a questão da Amazônia. Afinal de contas, o que está acontecendo na Amazônia, né? Qual é o tamanho desse problema, não apenas sob o ponto de vista ambiental, qual é a leitura de vocês, a leitura política, a leitura social, a leitura ideológica da questão amazônica hoje? Primeiro, né, o desmonte do ordenamento jurídico ambiental do Brasil foi uma dica para os madeireiros, para os desmatadores, dizer assim, olha, agora está liberado. Então, quando você pega o Serviço Florestal Brasileiro, que era do Ministério do Meio Ambiente, e você transfere o Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura, o pessoal está liberado. Quem vai tomar conta do galinheiro é a raposa. Quando você pega a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional das Águas, tira do Ministério do Meio Ambiente e coloca no Ministério do Desenvolvimento Regional, que atende às fofocas e aos desenvolvimentos, aos projetos regionais, tem muita, então, disputa ali dentro, você também desmontou a política de gestão de recursos hídricos. Então, na realidade, o Ministério do Meio Ambiente está sendo desmontado. E isso chega ao ouvido do desmatador, do madeireiro, do cara lá que vai tirar... O operador lá na ponta, né? Lá na ponta, diz assim, ó, está liberado. Os fiscais estão sem gasolina, sem carro, tá certo? Algumas fiscalizações na Amazônia foram invadidos por madeireiros que tacaram fogo em unidade do IBAMA na Amazônia. Agora, Fernando... Então, tá tipo assim, olha, vai que dá. Algo que você está colocando é que há uma reorganização do Estado brasileiro, muito menos sob a perspectiva da legislação e muito mais sob a administração, ou seja, mudando ali as gavetinhas de lugar, e aí a gente está patrocinando, digamos assim, esse tipo de iniciativa. Haverá reação internacional, ou seja, você vê possibilidade, eu perguntei para o Alex há pouco, né, sobre o otimismo, né? Há otimismo com relação a isso ou a sua visão sobre o assunto é pessimista? Não, eu sou sempre otimista, até porque a gente já viu o levante a nível internacional por causa das questões da Amazônia. Está havendo queimada, aí alguém diz assim, mas sempre houve queimada, sempre houve desmatamento, sempre houve, mas esse ano está havendo numa perspectiva que alguns meios de comunicação chegam a dizer que está havendo 4 vezes mais de queimada. Uma proporção muito maior. Áreas muito mais dispersas. E isso é um problema para o planeta, porque a Amazônia tem uma influência fundamental na circulação de ar, circulação de umidade do planeta todo. Então, se você tira aquela floresta de lá, certamente que você vai ter problemas climáticos no planeta inteiro e, particularmente para a gente aqui, é imediato. A gente vê que, por exemplo, tem os rios voadores, que é aquela umidade que vem da Amazônia e que faz chover aqui no Sudeste. Exatamente. E a gente viu, pelo mesmo caminho que vieram os rios, que vêm os rios voadores, veio a fumaça, exatamente. E empreteceu o dia de São Paulo. Fernando, Alex, nosso tempo é muito curto, mas a ideia do programa Ponto de Vista é exatamente essa. Levantar o tema, suscitar a discussão, provocar, né, e deixar aquele gostinho de quero mais, ou seja, para a gente ir atrás, buscar informação, reflexão sobre o assunto. Alex, suas considerações finais sobre o tema, sobre a sua experiência. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço muito aí a poder estar participando de um programa como esse. A gente que está na área de moda, o nosso segmento está aí entre os 5 maiores poluidores do planeta. Então, a gente tem feito um trabalho que visa fazer uma iniciativa que contemple a preservação do meio ambiente. Falando ainda da Amazônia, eu não posso deixar de citar que é nosso, então a gente tem que valorizar. Talvez não esteja sendo valorizado ainda da forma conforme deveria ser valorizado, mas eu acredito que tem que haver políticas que possam fechar a Amazônia para que nenhum outro venha roubar essa riqueza que a gente tem ali. Muito bom. Fernando, suas considerações, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado pelo convite de estar aqui para a gente poder debater esse assunto, que é sempre útil para todos que estão assistindo.
principalmente do ponto de vista de que, se a gente não passar a olhar para o planeta, não passar a olhar para esses recursos que nos envolvem, né, as águas, as matas, com uma visão fraterna, eu estou olhando para a mata, eu estou olhando para a minha irmã mata. Vou utilizar até um termo meio franciscano, né? A irmã mata, os irmãos animais. Se a gente não voltar a ter essa visão, a gente vai caminhar por becos escuros que a gente não sabe onde é que a gente vai parar. Mas eu tenho certeza que a humanidade vai dar esse salto de qualidade, a gente vai superar esse momento dramático, que é um momento de escolha civilizacional, em direção ao mundo sustentável. Está aí um empresário que nos... a presença do Alex aqui é uma presença que eu diria como a presença da esperança. Ótimo, né? Muito bom. Muito obrigado a você que nos acompanhou no programa Ponto de Vista. Hoje conversamos sobre o meio ambiente e fica claro que há muitas questões, muitas pontas nesse tema. Questões de natureza política, tecnológica, econômica, ética. Questões, enfim, que demandam a nossa participação e demandam, em algum sentido também, provocação, reflexão sobre o tema. Muito obrigado e até a próxima. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.